Você está no canal Lumen Expansão da Consciência. Vamos para o nosso encontro, que estamos tentando torná-lo novamente semanal, mesmo com todas as atribuições, mas é um prazer estar com vocês e poder trazer temas que servem para nossa reflexão, para nosso aprimoramento emocional e para que a gente vá se percebendo de forma cada vez mais sutil, com a possibilidade da gente renovar nossa maneira de pensar e de funcionar na vida. Mas hoje eu estou querendo falar especificamente sobre uma forma de funcionamento emocional, psíquico, que tanto pode ser devastador para a pessoa, para aquele que possui essa forma de funcionamento, como para o ou aqueles que lhe estão mais próximos. Eu estou falando sobre a dependência emocional, dependente emocional. E no que diz respeito, porque dependente emocional pode ser dependente emocional de pai, de mãe, de irmão, de amigo, mas estou querendo abordar mais especificamente a dependência emocional vinculada a relacionamentos amorosos. Então, no quesito relacionamentos amorosos, encontramos diferentes modalidades de comportamentos ou atuações nesse contexto. Então, a gente pode dizer claramente que não há duas pessoas iguais, seja na saúde, seja na doença, seja nas reações, né, e padrões mais ajustados ou naqueles francamente desajustados. Então, nesse sentido, o ser humano ele é único em suas expressões, mas os padrões que regem seu funcionamento, esses podem se assemelhar, né? Então, são semelhantes esses padrões, seja em relacionamentos, vida íntima, pensamentos, etc. Eles podem ser semelhantes, parecidos, tanto para o lado saudável como para o doentio e nas suas infinitas variações. Bom, no que diz respeito aos relacionamentos amorosos, a gente tem aqueles relacionamentos, né, de pessoas que tanto se posicionam de forma tranquila e suave, até os que ficam agoniados quando não estão amando, entre aspas, alguém. Então, estes últimos se movimentam pelas estradas da vida buscando um parceiro como pré-requisito para estar bem. Então, é como se não conseguisse viver sem ter alguém ao seu lado, alguém para dizer que ama e para dizer que é amado, né? Então, é sobre estes últimos que eu quero falar, avançando um pouco mais sobre suas características de funcionamento. E aí, tornando possível identificar se você está nesta modalidade
ou se a pessoa com quem você convive se expressa dessa forma na relação com você. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque se você consegue identificar isso de forma mais precoce, você pode evitar sofrimento futuro. E aí eu não estou dizendo evitar acabando logo o relacionamento, mas estabelecendo regras, né, para o relacionamento. Regras que eu estou falando é aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. As características da pessoa que produzem desconforto, constrangimento, sofrimento para você. Então, você pode ir falando. Agora, se você também funcionar no mesmo padrão da dependência emocional, você muito provavelmente você não irá dizer para a pessoa, porque você vai ficar com medo de perder, com medo que a pessoa se afaste. Né? Então, é sobre isso, né, que eu estou falando, para que você desenvolva, nós, de uma forma geral, mais consciência sobre padrões que produzem sofrimentos, tanto para si mesmo como para o outro, e seja no curto, médio ou longo prazo, pelas consequências que produz. Então, um relacionamento baseado na dependência emocional produz sofrimento no aqui e no agora. E esses sofrimentos podem se intensificar no médio prazo. Imagine se for um relacionamento mais prolongado. Né? Então, aí é que vai se tornando realmente difícil. Então, a gente pode afirmar, né, que as pessoas que desenvolveram esses padrões emocionais e comportamentais, tanto elas sofrem muito, porque elas estão continuamente com medo de perder o parceiro, né? Como elas produzem sofrimento para o outro. Pois são pessoas, elas portadoras de feridas narcísicas profundas. O que é uma ferida narcísica? Né? Uma ferida narcísica ela tem a ver com as etapas primárias do desenvolvimento. Elas vêm lá da infância e foi se estruturando através do relacionamento com pai, com mãe, com as figuras substitutas. Podem ser mais antigas? Podem sim. Ou se vocês quiserem utilizar uma outra linguagem, são pessoas que trazem consigo, em dimensões psíquicas inconscientes, sua criança magoada, abandonada, tomada pelo medo da solidão e, ao mesmo tempo, enraivecidas com o outro por não terem tido o que julgavam merecer. E essas pessoas conseguem perceber isso? De jeito nenhum. Elas não conseguem perceber porque são núcleos inconscientes cuja existência, o ego, a consciência de vigília, a consciência superficial, nem sabe que existem, embora seja o ego, a consciência de vigília, manobrado, impulsionado por esses núcleos. Mas quais são as características das pessoas neste contexto que eu estou abordando que permitem identificá-las ou perceber se estamos nesse modo função? Quais são essas características das pessoas que assim funcionam? Bom, então, normalmente são pessoas que creem que a vida delas só poderá ter sentido, né, se elas estiverem amando entre aspas, alguém. São pessoas que se apaixonam facilmente. E sempre que alguém lhes dedica um pouco mais de atenção, investem
imenso tempo e energia a construir castelos de areia com possíveis romances, né? Então, basta um pouco mais de atenção, basta um pouco mais de convivência, e a pessoa já acha, acredita que está muito apaixonada, né? E aí vocês podem perguntar: isso é mais frequente em homens e em mulheres? Existem em ambos. Está presente em ambos. Porém, estatisticamente, as pesquisas mostram que são mais frequentes em mulheres, principalmente na faixa entre os 40 e os 55 anos de idade, que se veem sem ninguém para partilhar a vida. Mas não é somente nessa faixa etária, né? Pode estar presente em adolescentes, adultos jovens, né? Porque já vem de lá, né? Isso não aflora na vida adulta, na meia-idade. Não, já está presente lá no adolescente, né? Porém, a ideia do adolescente é que vai arranjar alguém com mais facilidade, o que não é o caso, seja de homens a partir dos 50 anos, ou de mulheres entre os 40. É mais comum nas mulheres, e, por exemplo, na minha experiência de atendimento em psicoterapia, né, é muito comum mulheres dependentes emocionalmente, elas acreditarem que se aquele relacionamento acabar, elas não vão encontrar mais ninguém. Ninguém mais vai querê-las, né? E aí eu estou falando de mulheres geralmente na faixa dos 35, 55 anos de idade. Mas no período que eu atendi adolescentes, quantas adolescentes, 16, 17, 18 anos de idade, com medo enorme, sofrendo no relacionamento, mas com medo de romper, porque a ideia é: eu não vou encontrar ninguém mais. E aí ia levando adiante. E geralmente, um recurso que a mente, a própria pessoa utiliza sem nem ter consciência disso, e se eu me arrepender depois? Isso funciona como uma contra-sugestão hipnótica. A hipnose principal é: eu não vou conseguir mais ninguém. A contra-sugestão, caso eu resolva acabar, e se eu me arrepender depois? Que é para não acabar, né? Então, normalmente, essas pessoas, né, algumas das pessoas que funcionam assim, durante algum tempo, elas dedicaram muito tempo para alguma coisa como estudo, trabalho, né, e deixaram de lado um pouco as relações sociais e amorosas, né? E aí terminam ficando, quando dão por si, elas ficam desesperadas por contato e amor. E aí saem em busca, se tornam caçadores, seja homem ou mulher, mas, como eu estava dizendo, é mais comum no homem, porque na mulher, desculpa, porque no homem tem uma fantasia que ele vai achar, né? E tem uma outra coisa: estatisticamente, há mais mulheres do que homens. Há mais mulheres. Aqui em Maceió, dizem, né, diz o IBGE que são 7 mulheres, em Alagoas, 7 mulheres para um homem. Então, digamos, há uma certa escassez de produto para as mulheres, né? Enquanto que para os homens há uma certa abundância. Então, a fantasia é muito mais fácil para o homem encontrar do que para a mulher. Mas quando está presente a característica da dependência emocional, essa ferida narcísica, qualquer um dos dois sofre. Sofre muito e pode produzir sofrimento no outro, aquele com quem esteja convivendo, né? Então, mas que características são essas?
Uma questão que a gente precisa mencionar, por exemplo, é que essas pessoas, normalmente, elas dão muito à relação, mas exigem uma contrapartida intensa dos seus parceiros. Elas dão, mas querem de volta. E aí, um dos itens, né, dessas pessoas funcionam como se estivessem caçando alguém para ser seu. Há um sentimento de que precisam encontrar alguém para si. Então, essas pessoas não saem por sair. Elas saem para encontrar alguém. E não é encontrar alguém propriamente para ficar aquele dia, aquela noite. Não, é encontrar alguém para ficar com ela, a pessoa. Né? Dedico muito tempo e energia a fantasiar com possíveis relações amorosas ou sobre a melhor forma de encontrar alguém. E aí pode investir em si nesse sentido de encontrar alguém para ser seu. Né? E isso gera uma espécie de agonia, porque quanto mais buscam, se demoram a encontrar alguém, podem entrar em desespero, com medo da solidão e de envelhecer sozinhos. Terceiro item. Aí, por conta disso, apaixonam-se com facilidade, acreditando que aquela pessoa é a que ela estava buscando. Então, isso pode ser a primeira pessoa, ou uma pessoa com quem ela está convivendo um pouco mais, ou que ela encontrou numa determinada saída e está lhe dando atenção. E aí se apaixona. Né? E você sabe que o apaixonar-se é diferente do amar. O apaixonar significa um estado de encantamento. E encantamento é ilusão. A mente projeta todos os desejos, todas as fantasias naquela outra pessoa. Então, a pessoa que é vivida, a pessoa com quem se está relacionando, não é a pessoa em si, mas é o fruto de todas as projeções que estão sendo feitas para ela. Né? Então, por não. E isso tem a ver muito com o não se amarem o suficiente, que é o quarto item. Por não se amarem o suficiente, têm a autoestima rebaixada. E é comum sentirem-se inferiores às demais. Eu vou falar num outro item depois, que a pessoa que funciona assim pode se sentir superior às demais. Mas seja sentir-se inferior, sentimento de minusvalia, seja sentir superior, a questão está ligada a uma autoestima rebaixada, falta de amor a si mesmo. Então, podem essas pessoas, o sexto item, podem buscar o isolamento ou só frequentam lugares onde acreditam que encontrarão potenciais parceiros. Não vão para qualquer lugar. Vão para lugares com a intenção e com a possibilidade de encontrar alguém lá. Né? Que interesse a elas e que se interesse por elas, pessoas, né? Porque tanto pode ser homem como mulher. Muitos se desvincularam, muitos, melhor dizendo, o sétimo item, muitos não se desvincularam dos pais e ainda vivem com estes, ou seja, estão morando com os pais. O item 8, podem ter características melancólicas, de autopiedade ou altivas. Estas últimas, as altivas, principalmente no início do relacionamento. Né? Porque se começa a ver o risco de rompimento, de perder, aí pode entrar
na melancolia, na autopiedade e na chantagem emocional. O item 9, acreditam que só poderão ser felizes quando iniciarem um relacionamento. Ou seja, enquanto não tem alguém ao lado, não se sentem bem. Porque acreditam que só serão felizes se tiver alguém ao seu lado. O item 10. Quando estão numa relação amorosa, podem tornar-se dependentes emocionais, ciumentos patológicos, possessivos, controladores de diferentes formas, sendo as mais comuns pelo vitimismo, autopiedade, ciúme, manipulação emocional e até, em alguns casos, ameaças. Eu lembro de uma mulher que de vez em quando chegava com equimoses, manchas no corpo. Eu dizia, o que houve? Aí ela dizia, caí, bati em algum lugar, até o dia eu disse, olha, isso aí não é queda. Não é, porque ela chegou com o rosto machucado e disse que tinha batido em algum lugar. Eu disse, isso aí não é marca de uma pancada casual. Você foi agredido, o que está havendo? E aí ela contou que o marido a espancava, batia, e era quase todos os dias que ela apanhava, e a ameaçava de morte caso tentasse se separar. E ela, apavorada, com medo de morrer, não se separavam, não pediu o divórcio. Não tinham filhos, né? E ela, à medida que foi percebendo o funcionamento dele, passou a evitar engravidar. Ela foi se fortalecendo com o processo de psicoterapia e chegou um dia e disse: olha, eu vou encerrar. E aí não disse nada. Encerrou. Meses depois, né, eu atendi um parente dela e esse parente me disse que ela tinha sumido, que ninguém, nem a própria mãe, sabia onde ela estava. E aí eu entendi. Ela encerrou a psicoterapia, né? Depois de algum tempo, ela sumiu. Ela foi embora de casa para outro lugar que ninguém sabia onde era. E passou anos fora. E eu fiquei sabendo também que o ex-marido contratou advogado, contratou detetives, na tentativa de descobrir. Passou alguns anos, 2, 3 anos, tentando localizá-la. Chegou a ameaçar a mãe dela, acreditando que a mãe sabia onde ela estava. E os irmãos tiveram que intervir por conta dessas ameaças. Mas aí depois ele terminou encontrando uma outra pessoa, terminou casando novamente, e aí cessou. E muitos anos depois, ela voltou para Maceió. Então, veja bem, né, é um risco muito grande, porque algumas dessas pessoas podem ter também psicopatia, podem ser personalidades antissociais. Então, é um risco isso. Um outro item, digamos, como 11º, né, podem apresentar, como eu já falei, traços da personalidade amorosa narcisística. E é aquilo que eu estava falando. E como tais, se julgarem moral, que são moral e ou intelectualmente superiores aos demais. Por exemplo, o marido dessa mulher, ele se considerava mais inteligente, ele se considerava melhor e ele se considerava bom em tudo, então ela não tinha que deixá-lo. Isso é uma forma distorcida, doentia, tanto de se ver como de se relacionar. Uma coisa muito importante nesse item é
Normalmente, essas pessoas são muito atenciosas, carinhosas e cuidadoras, né? Mas isso não tem propriamente a ver com o amor, mas é porque tanto acreditam que fazendo assim a outra pessoa permanecerá com ela, né? Como muitas vezes se sentem responsáveis pela felicidade dos outros e, obviamente, pelo intenso desejo de manter o outro. E aí eu vou lhe dar um outro item, através do qual você pode reconhecer se você está nessa faixa da dependência emocional, na agonia de manter um relacionamento, né, ou não. Esse outro item ele é muito importante. Quando você se ouvir dizendo ou escutar de alguém, não posso viver sem você, minha vida não tem sentido sem você, desconfie. Essa pessoa não ama você. Você não ama o outro. Você é dependente. E você quer, por fim na força, dizer que aquela pessoa fique com você. Porque é quase como se você estivesse dizendo: minha vida perde o sentido sem você. Eu prefiro morrer. Para daí passar, eu prefiro matar você do que lhe perder, não custa nada, né? Então, atenção a esses itens. Reflita sobre eles. Porque se você se sente dentro desse padrão, precisa de ajuda. Busque ajuda. Eu estou dizendo busque ajuda porque para sair de um padrão de funcionamento dessa qualidade é muito difícil sozinho. Porque sozinhos nós criamos elementos de autoengano para não perceber que nós estamos doentes. E aí vamos mantendo o funcionamento. Se você for dizer para alguém que funciona assim, você precisa de ajuda, a pessoa vai dizer que não. Ela vai acreditar é que você não o compreende. Se você disser está muito ruim o relacionamento assim, eu quero sair, a pessoa vai achar que você não a entende, não a compreende e que você está perdido ou perdida e está precisando de ajuda, e não ela, né? Então, observar-se, ter em mente aquilo que foi falado neste vídeo, né, é muito importante para que você se dê conta, ou se você funciona assim, ou se está convivendo com alguém que funciona assim. Principalmente, se você diz, não posso viver sem você, minha vida não tem sentido sem você, ou se a pessoa lhe diz isso. Se você também, como eu já falei, você se pensando e acreditando que não acaba, porque depois poderá se arrepender, você está na faixa do auto-engano. E uma parte de você está querendo manter aquela situação de dependência, aquela situação doentia. Então, se ficou claro, né, coloque nos comentários. Mas se ficou alguma dúvida, comente, coloque suas dúvidas, suas perguntas nos comentários. Porque aí eu poderei responder, posso fazer outros vídeos falando sobre este assunto e buscando torná-lo, né, não só mais compreensível, mas principalmente responder às suas perguntas. Então, gente, um grande abraço para vocês. Espero que tenha sido útil esta abordagem, né, e que contribua, né, para que, caso você se perceba funcionando assim,
para você começar a estar atento aos seus padrões. E se perceber que sozinho não consegue estabelecer um processo eficiente de mudança, ir buscar ajuda. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.